Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Como diz Gideão, cansados, mas porém perseguindo. Mais uma manhã de quarta-feira, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe este dia e a sua vida. Hoje nós vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia do profeta Ezequiel, 31, 32 e 33. O capítulo 31, o propósito aqui do capítulo 31 é usar a queda da Síria como exemplo para Faraó e o Egito, mostrando que mesmo as nações mais poderosas não podem escapar do julgamento de Deus. Então, o capítulo 31 ele começa com a mensagem do próprio Deus a Faraó. E começa assim o verso 1 do capítulo 31. No primeiro dia do terceiro mês, do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga a Faraó, o rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Síria, outro um cedro do Líbano com belos galhos que faziam sombra na floresta. Era alto e o seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas nutriam correntes profundas e faziam crescer em grande altura. Os seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto do que todas as árvores do campo e brotavam muitos ramos, e os seus galhos cresciam, espalhando-se graça à fartura de água. Assim era a Síria. Então aqui é muito forte. O cedro do Líbano é uma árvore mais alta, robusta. Então, por isso que Deus aqui está usando essa expressão do cedro do Líbano, né? A Síria era assim, mas ela caiu. Caiu por causa do seu orgulho, da sua arrogância. Caiu porque, apesar da sua grandeza, a Síria, ela não foi derrubada. Ela foi derrubada, quer dizer, por causa do seu orgulho. Então, o cedro foi cortado e derrubado, caindo na profundeza da terra, que está escrito aqui no verso 10 ao verso 14. Então, nós vamos continuar aqui, isso é muito forte, que esta parábola ela serve como um aviso a Faraó, então, e ao Egito e à Síria, com toda a sua grandeza. Então não pode escapar do julgamento de Deus. Então o Egito também não poderá contra o julgamento de Deus. Então ele conclui aqui com a visão do cedro caído, onde todas as nações do mundo vão lamentar a sua queda. E o Egito é avisado e sofrerá um destino semelhante. O verso 18 fala sobre o julgamento de Deus, é inevitável. Então isso é um exemplo para mim, para você e para todos nós, que nós temos que estar com o nosso coração voltado para as coisas de Deus. O capítulo 32 tem um propósito aqui de pronunciar um lamento sobre o faraó. E o Egito anunciando a sua queda, descrevendo sua descida ao céu, que significa o mundo dos mortos, onde se ajuntará com outras nações caídas. Então, o capítulo 32, ele começa aqui com um lamento sobre Faraó, comparando a um leão jovem das nações, a um monstro marinho que será capturado e destruído. Olha o que diz aqui o verso 1 do capítulo 32. Diz assim: no primeiro dia do 12º mês, segundo ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoa um lamento a respeito de Faraó, o rei do Egito, e diga-lhe: você é um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em riachos, agitando e
lameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano, o Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles puxarão para cima. Não tem jeito, é inevitável, o julgamento vai vir. Então, do verso 1 ao verso 3, levanta aqui um lamento em favor de Faraó, e Deus descreve aqui como que ele vai espalhar Faraó ao Egito, pelos montes e pelos vales, cobrindo a terra com seus corpos, fazendo que as nações tremerem ao verem a queda do Egito e de Faraó. Então aqui a destruição de Faraó é retratada como um sinal para todas as nações, mostrando que o poder do Egito não poderia salvá-los da ira de Deus. De Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Você pode brincar aí fora, você pode brincar no mundo, mas não brinque com as coisas de Deus. A segunda parte aqui do capítulo 32, ele descreve aqui a descida de Faraó ao Seol, né, onde ele se juntará a outras nações caídas, como a Síria, Edom, Meseque, e que já estão aqui no mundo dos mortos. Então Faraó e seu exército serão destruídos, como se deitado entre os corpos, com a sua glória agora em ruínas. O capítulo 32 termina aqui com uma declaração que Faraó, junto com toda a sua multidão, será derrotada e não escapará do julgamento de Deus. O capítulo 33, ele vai aqui, o propósito dele aqui é reiterar a responsabilidade de Ezequiel como atalaia de Israel, advertir sobre a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus e anunciar a queda de Jerusalém. O capítulo 33, ele começa aqui com Deus afirmando o papel do profeta Ezequiel como um atalaia de Israel, o povo de Deus vigiar. Como um atalaia, Ezequiel é responsável por advertir o povo do perigo. Então, você vai lembrar que lá no início, é ou não é verdade? Deus falou com ele. Então, você tem que declarar tudo aquilo que eu estou falando. Então, Deus ele falou, o Ezequiel, seja um atalaia. Declara tudo o que eu estou falando. Declara, fala para o povo, para eles abrir o olho, o alerta dos perigos. Os perigos que levam a pessoa a pecar e se afastar de Deus. Ezequiel, seja um atalaia. E Ezequiel, ele foi um atalaia de Deus. Então, aqui, ele declara aqui que o sangue desse povo vai estar nas suas mãos. Deus está falando algo muito forte, né? Então, o atalaia aqui, e Deus ele fala, ó, eu estou te dando essa missão, eu estou te dando essa tarefa. O sangue virá sobre eles. Então, isso daqui é muito forte. E eu fico em paz quando eu coloco num papel de atalaia. Eu ensino, eu levo a palavra, dou minha vida, me esforço. Agora, é com a pessoa. Eu creio no agir do Espírito Santo. E por isso que eu faço a minha parte. Então, eu fazendo a minha parte, eu fico aliviado. Porque no verso 1 ao verso 9, fala sobre isso. E do 10 ao 11, Deus declara aqui que ele tem o prazer, ele não tem um prazer na morte dos ímpios, mas deseja que eles se arrependam e vivam em Cristo Jesus. Então, o capítulo 33 aborda a responsabilidade pessoal de cada um. Será julgado pelas suas próprias ações, ou seja, não é da justiça passada, pelas suas próprias ações. E isso é muito forte, né? E não condenará, Deus não vai condenar se a pessoa se arrepender e se voltar para Deus. E se ela se arrepender, ele é fiel e justo para perdoar.
Então, muitos aqui ouviram a mensagem de Ezequiel como uma bela música, mas não colocaram em prática. Então, muitos acham bonito o culto, muitos gostam da igreja, mas não colocam em prática. O que adianta você achar o culto bonito? O que adianta você gostar? E se você não colocar em prática? Então, aqui é um profeta que é um atalaia. É uma atalaia. Eu quero ler aqui o verso 11 do capítulo 33 e encerrar aqui com todos vocês. E diz assim, ó, olha só, muito forte. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer que eles se desviam dos seus caminhos e vivam, e voltem-se voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Então, esse é o nosso Deus. E assim nós terminamos mais 3 capítulos para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu desejo uma quarta-feira muito abençoada. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço. E se amanhã o nosso Deus permitir, nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá certo? Deus abençoe.